Quando a noite vem e o medo me cerca, levanto minhas mãos, começo a te adorar. No silêncio tua presença me abraça. Jesus, minha paz, minha graça. Jesus, tu és minha canção. Nas tempestades eu irei te louvar. Teu amor me sustenta, me faz caminhar. Jesus, meu refúgio, és tudo para mim. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria estar aqui mais uma vez ministrando a palavra de Deus. Quero dizer também que sinto carinho em nome da igreja, pastor Pedro, pastor Giovanni, dizer que estou muito feliz em estar aqui cumprindo o meu dever de pregar o Evangelho, ministrar a palavra de Deus para os irmãos. E você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro, tema da campanha, João, capítulo de número 13. Quem for encontrando, diga amém. Glória a Deus. Confesso para os irmãos que essa mensagem ela fala muito comigo. E é uma das mensagens da Bíblia que mais fala comigo. Uma mensagem que toda vez, pastor Giovanni, que eu lia, eu não aguentava, eu chorava, porque Deus, Ele fala. Esse livro fechado é apenas um livro, mas ele é aberto. É Deus transmitindo a palavra dele para o nosso coração. E eu não me seguro toda vez que eu leio essa palavra, porque Deus ministra no meu coração. Nem todos encontraram? João 13, vamos lá para o versículo de número 26. Aleluia, Deus. Jesus respondeu: Ele é aquele a quem eu der o bocado que eu mergulhei. E quando ele mergulhou o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simeão. E após o bocado entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que tu fazes-o depressa. Ora, nenhum homem na mesa sabia para que intenção lhe falara isso. Porque alguns deles pensavam que, como Judas tinha a bolsa, Jesus lhe tinha dito: compra as coisas que nos são necessárias para a festa, ou que desse água aos pobres. Ele então, tendo recebido o bocado, saiu imediatamente, e era noite. Amém? Meus irmãos, também no versículo de número 15, voltando um pouco, Jesus vai dizer: porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Amém? Somente até aí você pode sentar aplaudindo a Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, ao ler esta mensagem hoje, o Espírito Santo de Deus, ele começou a ministrar no meu coração a mensagem de servo, de servir a Jesus. Pastor Giovanni, Jesus, ele vai nos ensinar nessa palavra, nessa mensagem, que ser servo é servir a Deus em meio às dificuldades. Servir a Jesus é servir em meio às contendas, em meio aos disse-me-disse. Servir a Jesus é, pastor Pedro, é você estar ministrando, é você estar louvando, mas tem alguém que se levanta.
se revolta ao ver Jesus te usando. E então, Jesus ele nos ensina nesta mensagem que Jesus, ele mesmo sendo traído, pastor Pedro, Jesus lavou os pés dos discípulos. Porque na noite em que Jesus foi traído, pastor Giovanni, Jesus ele já sabia quem ia traí-lo. Jesus estava ensinando que, mesmo sendo acusado, mesmo sendo traído, Jesus foi lá e cumpriu o dever de ser servo. Jesus ele continuou amando mesmo sendo traído. Hoje, pastor Giovanni, está difícil porque as pessoas elas se enchem de revolta. As pessoas elas se enchem de ira e ficam ignorantes ao saber que estão sendo apontadas pelo adversário. Então essas pessoas elas não conseguem mais armazenar o amor de Deus no coração. E então essas pessoas, pastor Giovanni, elas fecham os seus corações e não conseguem receber a presença de Deus. Mas quando nós conseguimos armazenar o amor de Deus nos nossos corações, nós recebemos o amor, o carinho e a doce consolação do Espírito Santo de Deus. Porque o perdão ele é a chave que vai liberar a tua vitória nessa noite. Talvez você está me olhando aqui pregar e não consegue olhar na cara do irmão, não consegue conversar com ele pacificamente, mas Jesus ensinou que servo é servo em meio às calúnias. Servo é aquele que adora em meio às fofocas. Servo é aquele que se prostra aos pés de Jesus. Por que você está falando isso, pregador? Porque eu aprendi, pastor Giovanni, com a minha esposa linda que está sentada ali, que um joelho dobrado vale mais que 1000 bocas falando. Aquele que dobra os joelhos perante a Deus, ele recebe a presença de Deus. Glória a Deus. Irmãos, o crente, quando ele tem a presença de Deus, ele é diferente. O crente, quando ele é servo, ele não só prega, mas ele também age como servo. Porque tem gente, pastor Giovanni, que canta, mas não é servo, que prega, mas não é servo, que ora, mas não é servo. E Jesus me trouxe aqui para te ensinar. Ouça esse simples conselho desse menino humilde aqui que está ministrando para você hoje. Seja servo de todo o coração, porque Jesus procura verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e verdade. É desses que Jesus está procurando. Porque, pastor Giovanni, a mensagem de Deus nesta noite para o coração daqueles que estão aqui nessa noite é: se tem mágoa no coração, se tem angústia no coração, Deus está te dando uma nova oportunidade nessa noite. Aí eu fui pesquisar, pastor Giovanni, porque Deus molhou, Jesus molhou o pão e deu para Judas. Foi Deus liberando uma nova oportunidade para que Judas se arrependesse do pecado, para que Judas se prostrasse novamente para Jesus, porque Jesus, pastor Giovanni, estava se despedindo para ir morar com o Pai. Você na presença de Deus. Porque, como eu falei, quando eu mencionei essa palavra, eu me entristeço também, meu coração fica. Porque na noite que Jesus foi traído, pastor Giovanni, Jesus amou Judas Iscariotes. Mesmo Jesus sabendo quem havia traído, Jesus deu uma oportunidade. Quantas oportunidades Deus tem te dado e você rejeita, e você vira as costas para Deus? Deus está te alertando nesta noite. Deus está te dando mais uma oportunidade de tu se prostrar a Deus novamente e adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus está te dando uma nova oportunidade para você abandonar o pecado, abandonar aquilo que te afasta da presença de Deus e armazenar no teu coração aí a presença de Deus, armazenar o carinho, o amor de Deus no teu coração. Porque não adianta você vir para a igreja e virar cara por teu irmão, não adianta você vir para a igreja não conseguir conversar com teu irmão, não adianta você orar, não adianta você pregar, não adianta você cantar, sendo que você não conversa com teu irmão. Nessa noite, Jesus está liberando
Porque eu vos dei um exemplo, para que como eu fiz, vos faça também. Essa mensagem é muito forte, rapaz. Tem gente que vem para a igreja e não consegue conversar com o pastor. Eu não vou com a cara daquele obreiro. Eu não vou com a cara daquele presbítero. Eu não converso com ele porque ele é fofoqueiro. Mas onde é que está Jesus aí na tua vida? Esse coração cheio de revolta. Esse coração cheio de ódio. Eu vou pregar aqui porque é Deus que está mandando. Tem gente que não é abençoado. Não é porque deixou de servir a Deus, não é porque no coração só tem mágoa, angústia. E aí não consegue prosperar, não consegue crescer na obra de Deus. O ministério não desenvolve porque no coração não tem presença de Deus, mas sim tem mágoa contra o meu irmão. Glória a Deus. Eu deixei de tomar um cafezinho quente com couro para consagrar, para pregar essa palavra aqui. Eu falei, Senhor, logo hoje. Mas Deus, Ele precisa de pessoas sinceras na obra dele. Deus precisa de pessoas com caráter, que não rejeitam o Evangelho de Deus, que não rejeitam a adoração de Deus. Porque existem pessoas dentro da igreja que o corpo está, mas o espírito não está. A alma não está. Ela não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade. No coração dela está. Ai, aquele irmão de novo tendo oportunidade. Ai, olha como ele se acha cantando. Olha como é que ele fica se exibindo. Se exibindo não. É porque o brilho da presença de Deus está na vida dele. E na sua não está. Na sua tem que ter a presença de Deus, rapaz. Na sua quem tem que brilhar não é Satanás. É a presença de Deus na tua vida. Porque quando a presença de Deus na tua vida brilha, Satanás fica com raiva. Mas você cresce na presença de Deus. Independente se alguém faz cara feia, independente se alguém acha ruim ou não. Olha Deus aí te levantando. Olha Deus orando aí na tua vida. Chegou o tempo de honra na tua vida. Receba aí nessa noite. Olha Deus honrando o teu ministério. Olha Deus honrando a tua vida nessa noite. Olha Deus honrando aí o teu ministério nessa noite. Talvez você chegou aqui preocupado. Não aguento mais. É muito levante. É muita luta. Mas aí é o verdadeiro adorador. Agradeça por isso. Porque o teu ministério que Deus te deu está mexendo com o diabo. Está fazendo ele cair por terra. É por isso que ele não suporta te ver na presença de Deus. É por isso que ele não tem suporte para ver o teu testemunho de vida. É por isso que o diabo não tem suporte quando te vê pregando a palavra. É por isso que ele não tem suporte para te ver pregando, para te ver orando e cantando na presença de Deus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus, na noite em que foi traído, Jesus, ele tem um senso de humildade, de amor e carinho por cada um. Jesus é aquele que quando estava indo para ser crucificado, Jesus teve suas mãos e seus pés furados. Jesus foi criticado. Jesus foi caluniado. Jesus apanhou. Jesus foi cuspido. Mas Jesus disse, pastor Giovanni, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eles não saberão agora, mas depois saberão que Jesus é aquele que voltará para buscar a sua igreja.
Pastor Giovanni, Deus ministrou lá em casa no meu coração. E Jesus, ele está preparando a igreja para um arrebatamento. Tem pessoas que já não ligam para essa mensagem. O arrebatamento não vai acontecer. Tem pessoas que dizem que Jesus é apenas um historiador, um bom exemplo que foi deixado na terra. Mas Jesus voltará para buscar a igreja. E no céu não entra angústia. No céu não entra rancor. No céu não entra raiva. No céu entra aquele que adora a Deus em excelência. No céu entra aquele que brilha na presença de Deus. No céu vai entrar aquele que se prostra e se entrega em espírito e em verdade. Pode ser hoje o arrebatamento. Jesus pode voltar agora. E o teu coração aí, como é que está? Se Jesus arrebatar a igreja dele, como é que está a tua vida com ele nessa noite? Tem gente que dá ouvido à fofoca. Tem gente que diz, eu acho que eu não vou para o céu não, porque o irmão falou, não. Como está o seu espiritual com Deus? Como está a tua vida com Deus nessa noite? Se Jesus arrebatar a igreja dele, será que você sobe? Porque a decisão não sou eu que tenho que tomar. A decisão é você que tem que tomar. Porque a tua função é servir a Deus e ser servo na presença de Deus. Eis-me aqui, envia-me para pregar, para cantar, para evangelizar. Essa é a função de servo, é servir. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Servo. Jesus serviu. Pastor Pedro. Pedro disse, mestre, o Senhor Jesus lavou os meus pés? Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, não terá parte comigo. Aí Pedro, pastor Giovanni, então pode as mãos e o cabelo, pode... Meus irmãos, servir a Deus é gratificante. Servir a Deus é gratificante porque quando a gente serve a Deus, mesmo a dificuldade vindo, Jesus dá vitória. Mesmo a calúnia vindo na tua vida, Jesus te dá vitória. Mesmo alguém invejando o teu ministério, Jesus que te dá vitória. Mesmo alguém falando mal da tua vida, Jesus que te dá vitória. Então pare de estar ouvindo para quem não tem a presença de Deus e enche o teu coração da palavra de Deus, que você vai ver o extraordinário acontecer na tua vida. Por que, pregador, você está dizendo isso? Porque Deus vai surpreender as tuas expectativas. Talvez a tua expectativa seja no homem carnal, falho, mas creia nessa noite que Ele vai te surpreender e vai entregar aquilo que você necessita. Aleluia! Louvado seja o teu nome, aleluia, Jesus. Deus nessa noite está te dando uma nova oportunidade nesta noite. Uma nova oportunidade de servir a Deus em excelência. Tirar aquilo do teu coração que te afasta da presença de Deus. Começa a armazenar no teu coração aí a presença de Deus. Deus vai tirar do teu coração nessa noite a angústia, a mágoa, a decepção, a depressão nessa noite está caindo por terra. E a boa vai estar sobre a tua vida, abençoando a tua vida, abençoando a tua casa, o teu ministério. Em nome do Senhor Jesus, nenhum mal chegará na tua casa, nenhum mal sucederá, porque aquele que te guarda, ele é maior do que o diabo que está tentando atrapalhar o teu chamado, atrapalhar a tua vida. Deus vai te surpreender. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Tome posse desta palavra nesta noite, meu irmão, porque Jesus está na tua vida. Jesus é aquele que está aqui falando na minha boca nesta noite, falando no teu coração. Nós convidamos a tua presença para este lugar, Jesus, nessa noite. Louvado seja o teu nome, Jesus. A tua presença é real neste lugar, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Pastor Giovanni, Jesus está liberando aqui nesta noite o amor, a consolação do Espírito Santo dele nesta noite. É muito forte o que ele está liberando nesta noite. Jesus não está aí, nem aí se você é fumador de cigarro, bebedor de cerveja, se você é aquele que não adora a Deus em espírito e em verdade. Jesus está aqui, falando no meu coração e batendo aqui forte, bradando forte, falando: meu filho, se arrependa hoje nessa noite. Entrega a sua vida nessa noite para mim, que eu vou fazer grandes coisas acontecer na tua vida. Talvez você não consiga largar a cerveja, talvez você não consiga abandonar o cigarro, mas Deus está falando nesta noite: entrega na minha presença. Entrega na minha presença, porque eu vou fazer grandes coisas na tua vida. Eu vou fazer uma nova história, uma história diferente, que vai impactar todos aqueles que te perseguem. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando eu estava em casa, estudando, eu falei: Senhor, eu não queria pregar isso, mas Jesus falou: vai lá e prega, meu filho. Vai lá e fala para a minha igreja que o teu coração tem que estar armazenado coisas do céu. O coração, pastor Pedro, sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, ele é um coração fraco. Ele é um coração que qualquer coisa ele não quer cantar mais, qualquer coisa ele não quer pregar mais, qualquer coisa ele desiste e coloca por água abaixo. Mas o crente que tem o coração cheio da presença e da palavra de Deus, ele é aquele crente que diz: meu ministério está fluindo, está dando resultado, o diabo está se levantando, mas ele está caindo por terra. É o crente que tem palavra de Deus no coração. Agora, o crente que não tem palavra no coração, ele se junta com os escarnecedores para falar mal do pregador, para falar mal do pastor, para falar mal do obreiro, para falar mal do irmão. Esse não tem a palavra de Deus no coração. Mas o crente que tem palavra, ele dobra os joelhos e Deus fala por ele. Não é ele que tem que falar, é Deus que está falando com ele. Eu falei: Jesus amado, misericórdia, eu não quero pregar isso, mas Jesus falou assim: vai lá e prega a minha palavra, que se o meu povo se humilhar, se arrepender, eu vou dar o melhor nessa terra. Aleluias. Já teve vezes, meu irmão, que Deus falou assim comigo: vai lá e prega. Eu falei: meu Deus, eu não consigo. Jesus cobrou de mim. Jesus cobrou de mim, pastor Giovanni. Já agora, todas as vezes que Jesus fala: vai lá e prega, eu vou prego seguido. Porque, pastor, eu já recuei. Tinha vezes que eu não conseguia falar. Eu ficava com dó, pastor. Eu ficava com dó de pregar. Mas Jesus disse: vai lá e prega a minha palavra. Se eu não pregasse aqui hoje, Jesus ia cobrar de mim amanhã. Pode não ser amanhã, mas pode ser depois. Mas a conta ia chegar. A mesma é para aquele que está na presença de Deus, mas odeia o pastor. A mesma vai chegar para aquele que não consegue nem olhar na cara do obreiro. Se eu não pregasse essa palavra, Deus ia cobrar igual cobra daquele que está com raiva, cheio de angústia. E então Deus já está falando nessa noite: abra o teu coração e comece a armazenar aí no teu coração a minha palavra. Porque aquele que conhece a minha palavra, aquele que guarda a minha palavra, vai comer o melhor nessa terra.
Tem gente que não cresce, não progrede, por quê?